Capítulo 2 de Hebreus. Vamos compartilhar uma palavra rapidinho. Obrigado. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1. Texto muito conhecido aí dos irmãos. E eu, mais ou menos, vou tentar continuar a última palavra que eu ministrei, que foi sobre salvação. Um texto Hebreus capítulo 2, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Faz essa pergunta aí para o seu irmão: como que você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Pode fazer. Olha dentro do olho dele e pergunta isso para ele: como que você vai escapar se você negligenciar tão grande salvação? Difícil essa pergunta, né? O texto começa por essa razão. Quem escreveu o livro de Hebreus vai explicando qual é a razão. Vai mostrando para nós e, como sombra, vai nos apresentando a travessia do povo de Canaã, do Egito para Canaã, e como uma geração, por causa da imoralidade, por causa da murmuração, por causa de outros pecados de incredulidade, deixaram de possuir a terra. Então o livro de Hebreus ele traz essa comparação e ele traz essa pergunta para nós: como vamos escapar? Na última palavra eu quero assim dar uma resumida, porque eu falei das 3 etapas da salvação. Eu comentei com os irmãos que a salvação oferecida a nós pelo Senhor, ela não é o fim, ela não é o nosso destino, mas a salvação ela foi importante para nos colocar novamente dentro do propósito original do Senhor, dentro do nosso verdadeiro predestino de sermos filhos semelhantes a Jesus. A palavra fala que antes da fundação do mundo, esse propósito já existia no coração do Senhor. Esse propósito Deus estabeleceu, Deus colocou para si uma necessidade de ter uma família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso foi antes de tudo. Só que o pecado, ele trouxe, não vou falar empecilho, não é essa a palavra, mas ele trouxe uma desordem naquilo que o Senhor tinha proposto no seu coração de fazer. A salvação, quando o homem pecou, o diabo trabalhou em 3 situações na nossa vida. Ele contaminou o nosso corpo, contaminou a nossa alma e matou o nosso espírito. Nosso espírito se tornou morto diante. E esse espírito morto, ele não cumpriu, ele não cumpre mais esse propósito do Senhor
de formar em nós Cristo. Então Jesus veio, nós sabemos a história, para produzir esse resgate na nossa vida, e esse resgate, ele produziu essa salvação, e a salvação nos colocou de volta ao propósito de Deus. A palavra fala que nem carne nem sangue vai herdar o reino de Deus. O nosso corpo foi contaminado, recebeu a sua devida justiça, voltar ao pó. A nossa alma ficou uma alma desgovernada, fazendo a sua própria vontade, os seus próprios desejos. E o nosso espírito morto, o espírito é o lugar de habitação do Espírito de Deus, e isso ficou sem estar conectado com a vida que é Cristo. Então nós não poderíamos mais prosseguir no propósito de Deus, que é sermos semelhantes ao seu Filho. Amém, irmãos? Tudo tranquilo? Salvação não é o fim, mas é o recurso que Deus usou para nos colocar novamente no propósito eterno de Deus. O diabo trabalhou de fora para dentro. Jesus trabalhou de dentro para fora. Então a primeira coisa que Jesus fez, eu citei lá Romanos capítulo 8, aquele que crê e confessa, ele é salvo. Então Jesus ressuscitou o nosso espírito. E a palavra fala, em um versículo, que Jesus quer habitar em nossos corações. E a palavra para traduzir isso, Jesus quer habitar no nosso espírito, transpor isso para a nossa alma e nos dominar completamente para a sua vontade. Então, Ele quer habitar na nossa alma para que a nossa alma agora seja uma alma governada pelo Espírito de Deus. E a partir do momento que ela é governada pelo Espírito de Deus, eu vou caminhando, sendo formado à semelhança de Jesus. Amém? Então, o primeiro processo foi de justificação. Justificar alguém é você não declarar sobre aquela pessoa a dívida que ela tinha. Uma dívida impagável, ela não tinha condição de pagar, e a pessoa chega e fala: você, a partir de agora, você é um homem livre. A sua dívida foi rasgada. Você não me deve mais nada. Essa salvação, ela não é alcançada por obras. Ela não é alcançada pelo seu esforço e nem pelo seu merecimento. Ela é pela graça de Deus sobre a sua vida. Porque a palavra fala que quando o nosso espírito estava morto, Ele nos deu vida, e vida em abundância. Então nós não merecíamos, nós não tínhamos condição nenhuma de achar essa vida, andávamos mortos seguindo o curso desse mundo. Essa vida então nos encontrou, não por mérito nosso, mas pela graça dele. Amém, irmãos? É um privilégio. Somos salvos pela graça de Deus. Fomos justificados. E essa justificação, a palavra fala que ela nos regenera. Ela nos transforma. Esse foi o primeiro ponto que eu falei. E isso é comparado ao templo lá ao templo do Velho Testamento. O templo tinha 3 partes. A primeira coisa que foi construída no mundo antigo, no templo, foi o lugar santíssimo para colocar a arca. Então, essa obra misteriosa do Senhor, se você pegar a sua vida, ela
tem uma comparação em relação ao templo. Tem sua parte exterior, a sua parte interna e a sua parte mais interior. Essa parte mais interior, que é a parte sagrada da sua vida, que se compara ao lugar santíssimo, é a primeira parte da sua vida a ser restaurada. Amém? Quem nasceu uma vez aqui? Levante a mão. Quem nasceu 2 vezes aqui? Levante a mão. Se você nasceu apenas uma vez, não negligencie tão grande salvação. Porque o normal é você nascer 2 vezes. Ou o certo, o correto é você ter 2 nascimentos. Você nasceu da sua mãe e do seu papai. Mas a obra de Deus é você nascer de novo e ver o reino de Deus. Então essa salvação ela foi produzida somente apenas pela graça do Senhor. Essa salvação é um presente não merecido. E ela, quando nós olhamos na palavra, ela é sempre mencionada no tempo passado. Foi algo que Deus já fez. Deus já produziu. É pura graça do Senhor. É o Senhor que concede a nós o arrependimento porque reconhecemos a sua bondade. Um dia você estava andando em densas trevas e essas trevas você não tinha condição de enxergar um palmo diante do seu nariz. E no momento de extrema graça do Senhor, Ele permite que você então reconheça a bondade dEle. E você vê a bondade de Deus, o que Ele é, como Ele é. E isso produz na sua vida arrependimento. Amém? Essa salvação ela é eterna. Colossenses 2,13. Essa salvação ela é certa e absoluta. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa salvação é plena graça do Senhor. Mas esse processo não termina ali. Deus tem agora um probleminha com uma alma que era viciada na sua carne e nos seus desejos. Deus encontra em nós uma alma que vivia totalmente favorável aos seus pensamentos desgovernados. A sua alma, ela andava de um lado para o outro, fazendo a sua própria vontade. E essa alma ficou tão degenerada que ela, em vez de submeter ao espírito, mas como ela não tinha esse espírito, ela submeteu a sua carne e a fazer a vontade da sua carne. Então, quando essa salvação chegou até mim, ela encontrou em mim uma alma viciada. Uma alma conduzida pelos meus próprios pensamentos. Então, Jesus agora quer habitar nessa alma e Ele quer salvar essa alma também. E esse processo na Bíblia chama de santificação. E a palavra lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, fala que a partir do momento que eu recebi essa salvação, eu preciso agora desenvolver ela com temor e tremor. Eu tenho uma responsabilidade sobre essa salvação. E Hebreus capítulo 2, versículo 3, quando eu falei de negligenciar, é justamente isso.
Aquele que me capacita e me justifica é o mesmo que me santifica. Mas a santificação agora, ela precisa do meu caminhar, do meu submeter. Nós vamos falar isso um pouco para frente. A alma nossa precisa de ser salva e ela precisa de ser santificada. Lá em Tiago, no capítulo 21, fala que a palavra é poderosa para salvar a nossa alma. Tiago, capítulo 5, fala que salvará da morte a alma. Esse texto trata de um irmão que foi salvo no espírito, mas a alma precisa de ser salva. Quando o nosso espírito é regenerado, a alma, pela ação do espírito, começa a experimentar um processo de mudança. Qual que é esse processo? Eu deixo de ser um homem carnal para me tornar um homem espiritual. Habite Cristo pela fé em nossos corações. Eu estou indo rápido porque eu já falei isso na outra palavra. A partir desse momento, juntos, começamos a compreender melhor o Senhor, qual é o seu propósito, a sua vontade. Para isso é necessário o homem interior ser salvo. Cristo vai se apoderando de todo o meu ser, Ele vivendo em nós, Gálatas capítulo 2. Passamos a ser aperfeiçoados por Ele. E a salvação da alma, nós passamos a conhecer um processo que, na verdade, são 3 processos. E que nós sempre estamos trabalhando conosco, com a igreja, com os irmãos, nesses 3 processos. Para me submeter à vontade de Deus, para que a minha alma seja colocada no seu lugar, 3 coisas eu preciso aprender. Primeira, negar a mim mesmo. A minha alma precisa de ser negada. As minhas vontades e os meus desejos precisam de ser negados. Outro ponto muito importante, eu preciso obedecer ao Pai. Há uma vontade superior que sobrepõe a minha. A minha vontade me levou à morte. A vontade do Pai, os caminhos do Pai, os pensamentos do Pai são muito maiores do que a minha vontade. E essa vontade soberana de Deus que me dá vida, agora ela precisa me dominar. Então eu preciso aprender agora o caminho da obediência. Porque eu andei desobediente. E a minha alma agora precisa desse curso. A minha alma agora precisa desse governo. A minha alma agora precisa dessa palavra. Então eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso obedecer à vontade do Pai. Conhecer a sua vontade. E o terceiro ponto, eu preciso tomar a minha cruz. Para andar com Jesus, temos que cumprir alguns requisitos. Precisamos de ter paciência nesse processo. Alguém aqui tem facilidade de negar a si mesmo? Amém? Ninguém tem, né? Também tem não. E por último, essa salvação vai ser produzida em nós no futuro, no nosso corpo. Seremos presenteados com um corpo glorificado. Somos salvos no espírito no passado. Vivemos sendo salvos hoje na nossa alma, presente. E no futuro receberemos um corpo glorificado. Amém? Esse é mais ou menos o resumo da palavra. Cristo assumiu a sua cruz. Eu falei isso, que eu creio que é muito importante você anotar. O seu espírito foi salvo porque Cristo levou a cruz por mim. A alma é salva pelo fato
de eu levar a minha cruz. O espírito é salvo porque Cristo deu a sua vida por mim. A minha alma é salva porque nego a minha vida para seguir a Cristo. Esse é um fundamento muito importante para a gente começar a nossa caminhada no Senhor. Por isso esse processo ele é contínuo na minha vida. Eu tenho esperança porque se eu estou caminhando e eu tropeço, a minha esperança é olhar para a bondade de Deus e falar: Senhor, eu fui salvo pelo Senhor no passado. Eu não vou ficar aqui preso na minha queda. Eu reconheço que houve um resgatar do Senhor na minha vida. Então, a palavra fala que o Senhor é poderoso para te levantar, te colocar no caminho e fazer você conduzir. Amém? Jesus fala pela palavra que ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Então a queda que nós temos, porque todo dia nós temos queda. Tem umas quedas mais tranquilas, que você tem um pequeno corte, tem aquelas quedas que causam fraturas, que você precisa de ser recuperado. Mas quando eu tenho plena convicção quem eu sou, de onde que eu vim, para onde eu vou, eu tenho a certeza absoluta de que aquele que me salvou é poderoso para me conduzir até esse processo final. Então eu não vou ser salvo um dia, eu sou salvo agora e vivo pela graça de Deus. Amém? E Paulo extremou isso tanto que ele falou assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa declaração é uma declaração de posse. O Senhor tomou para si a vida de Paulo. E é assim conosco também, não quer fazer isso só com Paulo. Deus quer viver a vida dele através de você, Rui. Deus quer viver através de você nisso. O Espírito de Deus, Tonico, quer expressar a vida dele na terra através da sua carcaça, através da sua vida. Por isso que ele nos salvou. Por isso que ele nos regenerou. Por isso que ele nos justificou. Porque agora nós temos a plena capacidade nele de cumprir esse propósito eterno de Deus. Amém? No Velho Testamento, ou na Bíblia de um modo geral, e aí eu quero entrar um pouquinho nessa salvação da nossa alma, porque eu vejo que como ela é presente e como nós estamos vivendo ela hoje, e como nós não podemos negligenciar ela, eu creio que nós precisamos assim de ver como a palavra vai definindo as pessoas. Quando a gente lê assim a Bíblia como um todo, nós percebemos ali 3 classes de pessoas na Bíblia como um todo. A Bíblia destaca muito o povo judeu, a Bíblia destaca muito os gentios e a Bíblia traz um destaque da igreja. São povos, pessoas, mas elas são divididas nessas classes: judeus, gentios, igreja. Passando um filtro assim na palavra, o mundo ele é composto de 2 classes de pessoas: quem crê e quem não crê. Os crentes e os incrédulos. A Bíblia como um todo define pessoas que creem e pessoas que não creem. Qual grupo você é? Dentro desse grupo dos crentes, daqueles que creem, a Bíblia também faz 2 separações. Ela faz daqueles crentes que são carnais e daqueles crentes que são espirituais.
A gente percebe essa declaração lá no livro na carta aos Coríntios. Paulo lidava com uma igreja que era uma igreja avivada, uma igreja que tinha muita manifestação de dons, mas Paulo não poderia conversar com eles dar para eles alimentos sólidos, porque eles eram carnais. A igreja era uma igreja carnal. Os crentes eram carnais. Em Coríntios fala sobre isso. Na verdade, esse é o primeiro estágio de uma pessoa que foi salva. Ele ainda tem vícios da sua carne. Certo? E a razão para que Paulo os considerasse dessa forma era a forma imatura que eles se relacionavam. Havia entre eles muitas contendas, muitas divisões, muitas brigas, muitos relacionamentos divididos, muitos pecados não tratados, porque eles viviam na sua carnalidade. E essa expressão era tanta que eles, apesar de ter os dons, eles desprezavam aquilo que era mais sagrado, que era a ceia do Senhor. Fazia daquele momento um momento de não considerar a importância daquilo. Eles eram carnais. Eles eram homens, crentes, carnais. Então Paulo desenvolve toda uma tratativa de colocar em ordem essas coisas. Então, hoje, no mundo atual, nós temos duas classes de homens. O homem incrédulo, que a palavra chama de homem natural, e nós temos o homem crente, aquele que creu, que confessou. E esse crente pode ser um carnal e espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Alguém aí com uma voz bem assim, forte, levante aí, lê para mim, por favor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Eu quero falar um pouquinho sobre esse homem natural. O que é um homem natural? O que é um homem que não crê? Pode ler. Assim você era. Assim eu era. Eu era dominado pela minha psique. A minha raiz, a minha natureza era uma natureza adâmica. Eu era nascido apenas uma vez. Eu estava morto nos delitos e pecados. Eu seguia o curso desse mundo. Eu não tinha nem Deus e nem esperança. E eu era escravo das minhas paixões e dos meus desejos. Esse é um homem natural. Eu tenho algum relance de Deus. Eu vou a alguma religião para desencargo da minha consciência. Eu frequento algum culto para tentar pagar alguma bondade de Deus que de vez em quando eu percebo. Mas a minha mente ela é incapaz de compreender as coisas de Deus. Isso eu era antes da salvação. Um outro texto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pode ler isso de novo, sua voz é uma voz grave. Capítulo 4, versículos 3 e 4.
A salvação, quando... Vocês lembram da cena de quando Jesus falou assim, Pai, está consumado, entregue nas suas mãos o meu espírito? O que aconteceu lá no templo? Alguém lembra? O véu foi rasgado. O que esse véu simboliza? Essa separação, mas ela simboliza a cegueira. É o que diz o texto que o Wilson acabou de ler. É revelado o mistério. Então, se Jesus não remover esse véu, eu continuo sendo um homem natural. Amém? O Senhor precisa remover esse véu para que eu enxergue melhor, para que eu veja melhor, para que eu compreenda, para que eu receba, para que eu tenha a mente de Cristo. Esse é um homem natural. Somente Cristo pode tirar esse véu. Esse homem natural não tem como agradar a Deus, porque ele é carnal. Ele vive de acordo com as paixões da sua alma. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Vou falar sobre o crente carnal. Pode ler, Wilson. Te escalei aí para você ler para mim. Capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder. Amém? Irmãos, a gente tem várias definições na palavra sobre o Evangelho. Nós temos o Evangelho do Reino. Pedrinho, quando você escuta essa palavra assim, Evangelho do Reino, qual que é o seu entendimento sobre isso? Vem cá, fala aqui no microfone, Pedro. Falou baixinho? Fala por ele então, Cris. Vem cá. Cris é irmã. Liliane, quando você escuta essa palavra, Evangelho do Reino, o que você pensa sobre isso? O que é Evangelho do Reino? Existe um governo de Deus. Evangelho da cruz. O que você entende sobre o Evangelho da cruz, Fernando? Vem cá, Fernando. Eu quero te ver. Hein? Evangelho da cruz. O Evangelho do Reino de Deus é a consciência de que existe um governo sobre nós. Amém? O Evangelho da cruz é uma consciência de que eu preciso me submeter para participar desse Evangelho do Reino, ou desse governo de Deus. Então, as tratativas de Paulo vai nos enquadrar, não sei se essa palavra é a mais correta, mas da gente conhecer o Evangelho da cruz de Cristo. Conhecer o caminho da cruz de Cristo. Para que a nossa alma saia de uma posição imatura para uma posição de estatura de maturidade. Amém? Aqueles crentes carnais, eles até têm consciência do reino, consciência da igreja, consciência da nossa relação, mas eles não conhecem o Evangelho da cruz. A cruz não opera, porque ainda eles têm a sua vontade bem estabelecida, bem forte. E nós precisamos de conhecer esse Evangelho da cruz para deixar essa posição de carnalidade. A gente vai falar isso mais na frente. Quando a palavra fala de um crente carnal, ela está dizendo de um crente que falta maturidade, de um crente que falta submissão a Cristo. A palavra nos exorta, irmãos, que a nossa submissão ela precisa de ser completa. E a partir do momento que ela é completa, eu levo cativo todo o pensamento a Cristo. Toda a minha vontade é sujeita
à vontade de Cristo, porque a minha submissão a Ele é completa. E eu caminho para isso. E eu não quero trazer isso como uma condenação, porque em quantas situações a minha submissão não é completa? E eu preciso alcançar isso, Senhor. Senhor, nessa área eu preciso de uma submissão completa. Nessa área aqui, Senhor, eu preciso de uma submissão completa. Nessa área aqui, Senhor, eu preciso de uma submissão completa. E à medida que eu vou me submetendo, eu vou levando a minha mente, sendo cativa à mente de Cristo. E a minha conversão, a conversão da minha alma, ela nada mais é do que uma mudança, uma metanoia, uma mudança do meu entendimento em relação às coisas de Deus, a pensar como Cristo pensa e não como eu penso. Porque eu não devo mais pensar como um menino. Eu não devo agir mais como um menino. É óbvio que a igreja saudável, ela não é composta somente de cristãos ou crentes espirituais. Uma igreja saudável, ela tem em todo tempo, se ela tem novos convertidos chegando todos os dias, uma igreja saudável, ela tem essa expressão de irmãos mais maduros e de irmãos que ainda caminham para a maturidade. Amém, irmãos? Porque uma igreja que só tem crente maduro, essa igreja não pode ficar mais na terra. Ela tem que ser arrebatada. Então esse processo é um processo presente, contínuo na nossa vida. E qual que é aquilo que eu perco quando eu não me sujeito ao Evangelho da Cruz? Eu não desfruto de uma vida plena. Eu falei no início que a salvação, lá em Tito fala que a salvação ela tem um processo de nos reeducar a viver, deixando de lado as nossas paixões que antigamente tínhamos. E o propósito, a maior bênção, aquilo que eu posso desfrutar na minha vida hoje, recebendo ou não recebendo aquelas coisas que me agradam, a melhor coisa que eu desfruto hoje e que eu posso desfrutar hoje é da presença de Cristo em mim. Ou alguém aqui tem condição de me apontar uma bênção maior ou melhor? Ninguém tem. Porque a salvação que eu espero no céu, o Senhor quer que eu viva ela na terra e viva ela plenamente. Que eu viva ela não sujeito a circunstâncias. A Anice falou deu um testemunho aqui de uma menina que está numa situação difícil. E a expressão de Anice aqui foi de uma expressão de dor, quando ela compartilhou. Mas a Anice, apesar dessa expressão de dor, é uma mulher cheia de alegria. Não é amém? Porque você tem a plenitude de Cristo na sua vida. Então você não está conformada com essa irmã lá que está vivendo dessa forma. E isso causa dor na sua vida, mas isso não tira a sua alegria. Porque nós temos a vida plena de Cristo em nós. Amém, irmãos? Então o crente carnal não desfruta disso. Ele não desfruta de um crescimento espiritual. Ele não expressa os frutos do Espírito. Lembra lá daqueles frutos do Espírito? Disponíveis para nós: temperança, domínio próprio, amor, alegria, paz, longanimidade. Essas coisas, quando somos carnais e quando o Evangelho da cruz não penetra na nossa vida, nós não experimentamos essa alegria contínua. Porque
maiores ou a maior maldição que um homem carnal pode viver é ele viver pelas suas circunstâncias. Eu sei que tem circunstâncias que vão nos machucar, vão nos ferir, vão nos trazer dor, vão trazer situações difíceis. Mas a nossa alegria, ela é renovada continuamente a cada manhã pela misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, para isso é que nós somos salvos. Um crente espiritual, ele não tem prazer na sabedoria humana. Ele é ensinado, ele é alimentado pelo Senhor. Ele desfruta da intimidade com o Senhor. Tem um texto que nós conhecemos muito, que fala sobre essa questão de circunstância, e fala sobre o poder que há naquele que nos fortalece. É quando Paulo, ele verbaliza isso: tudo posso naquele que me fortalece. O que eu posso naquele que me fortalece? Eu posso viver N circunstâncias. Eu posso viver situações adversas. Eu posso passar por situações difíceis ou fáceis. Não só difíceis, mas fáceis. Como elogio, como uma abundância. Eu posso viver todas essas coisas, mas essas coisas não são o que dão a diretriz para a minha vida, mas o poder naquele que me fortalece. Isso traz o exemplo de uma pessoa que vive na salvação. Amém, irmãos? A salvação, ela quer renovar em nós o primeiro amor, ou o melhor amor. Irmãos, precisamos de ser, ou de nos tornar, uma igreja apaixonada pelo Senhor. Os dias são difíceis, irmãos. A apostasia está aí. A incredulidade está batendo as portas. E nós precisamos de sermos pessoas apaixonadas pelo Senhor. Amém, irmãos? Fala isso para o seu irmão do lado. Seja apaixonado pelo Senhor. Apaixonado mesmo. Quando a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, o sentido daquela palavra lá, que não é que eles deixaram de fazer alguma coisa para o Senhor, ou que passaram a cuidar mais dos seus interesses do que dos interesses do Senhor. Quando a palavra exorta que aquele povo perdeu o primeiro amor, o sentido daquele primeiro amor, que eles perderam na vida deles o deleite de Cristo, o gozo de Cristo. Irmãos, Jesus falou isso para os seus discípulos: eu quero que o gozo na vida de vocês seja um gozo completo. Amém? Um gozo completo. Então, perder o primeiro amor não é deixar de fazer nada para Cristo, mas é perder as delícias de Cristo na sua vida, ou Cristo habitando em você plenamente. E um crente que submete ao Evangelho do Reino, ele é salvo, porque os deleites da sua vida são outros. Alguém aqui já presenciou ou conversou ou viveu perto de uma pessoa que a vida dele são os deleites de Cristo, ou o gozo de Cristo? Irmãos, que coisa maravilhosa. Que salvação plena. Não espere viver isso lá no céu, nas ruas de ouro, mas se deleite agora no Senhor. Renove. A exortação da igreja de Éfeso era: busque novamente. Se arrependam e busque novamente o primeiro amor.
Porque uma igreja que não desfruta dos deleites de Cristo é uma igreja cansada. É uma igreja que vive debaixo de regras colocadas por homens. É uma igreja que vive limitada. É uma igreja que traz para si o controle de viver uma vida cheia de regras. Estávamos comentando ali fora, aqueles que vivem o Evangelho e vivem Cristo, são crucificados com Cristo, para eles não há lei, porque eles vão cumprir naturalmente toda a lei. Então esse é o primeiro amor, irmãos. Os crentes, isso tem vários textos, eu não vou falar todos os textos, mas eu queria que você anotasse para depois você meditar, né? Gálatas 3:1, Gálatas 5:7, Colossenses 2:16, Colossenses 2:8-18. Quando o homem do jardim perdeu a salvação, uma coisa que foi impedido, ou ele se tornou, houve um impedimento na vida dele desfrutar ou comer do fruto da árvore da vida. Deus colocou um querubim lá, guardando a árvore da vida, e até hoje, essa árvore, a gente sabe que ela representa Cristo. E lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, há uma promessa que hoje nós temos acesso a esse fruto, que é a árvore da vida. Esse é o propósito original, comer da árvore da vida, se alimentar de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, Wilson, por favor. Capítulo 10, versículo 19 ao versículo 20. Olha que exortação maravilhosa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, recebemos um poder maravilhoso de entrar agora nos Santos dos Santos e conhecer esse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Ele tirou o véu dos nossos olhos. E de repente precisamos de ser como aquele cego, do segundo toque do Senhor, para vivermos uma vida nos deleitando com Cristo. Algumas figuras Jesus usou para isso. Ele é o pão da vida, ele é o pão que alimenta. E o crente maduro, o propósito é de que ele se alimenta de Cristo. É para isso que você foi salvo. Se alimentar de Cristo. É muito ruim, é muito triste. É fora, não é uma coisa normal. Eu ser um crente carnal toda a minha vida. Ou eu viver a minha meninice toda a minha vida. Eu preciso, na jornada, na caminhada, me sujeitando ao governo de Deus, me sujeitando à cruz de Cristo, deixando a cruz de Cristo trabalhar em mim, negando a mim mesmo, sujeitando a minha vontade à vontade dele. E à medida que eu vou caminhando, à medida que eu vou sendo salvo, à medida que o Senhor vai me transformando à sua imagem, à sua semelhança, eu vou me tornando mais maduro. Eu vou me tornando semelhante a Jesus. Essa é a sua salvação, essa é a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Quem nasceu 2 vezes aqui? Louvado seja o Senhor. Deus nos abençoe com essa palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar?
Você pode abraçar um irmão que está do seu lado aí e orar com ele? E falar com ele assim, começa a oração assim, irmão, você precisa de se deleitar em Cristo. Os deleites do Senhor estão disponíveis para nós. E esse véu foi rasgado e nos deu agora a possibilidade de um novo e vivo caminho. Louvado seja o Senhor. Pode orar, irmãos. Então vamos louvar o Senhor aqui. Cadê Sara? Você conhece aquele cântico? O Espírito